Sistema de gestão. Etapa 1 do GRO. Módulo 1. Identificação. Prensas hidráulicas 40 toneladas. Processo atividade. Corte, dobras e perfurações. Anexo 8 da NR12. Prensas e similares. Prensas. Prensas são máquinas utilizadas na conformação e corte de materiais diversos, utilizando ferramentas nas quais o movimento do martelo, punção, é proveniente de um sistema hidráulico ou pneumático, cilindro hidráulico ou pneumático, ou de um sistema mecânico, em que o movimento rotativo se transforma em linear por meio de sistemas de bielas, manivelas, conjunto de alavanca ou fuso. 1.1. As prensas são classificadas em A. Mecânicas excêntricas de engate por chaveta ou acoplamento equivalente. B. Mecânicas excêntricas com freio e embreagem. C. De fricção com acionamento por fuso. D. Servoacionada. E. Hidráulicas. F. Pneumática. G. Hidropneumática. 1.2 do anexo 8. Para fim de aplicação desse anexo, consideram-se similares às seguintes máquinas: A. Guilhotinas, tesouras e cisalhadoras. B. Dobradeiras. C. Dispositivos hidráulicos e ou pneumáticos. D. Recalcadoras. E. Martelo de forjamento. F. Prensas enfardadeiras. 1.2.1 do anexo 8. As disposições desse anexo não se aplicam às máquinas dispostas no anexo 10, máquina para a fabricação de calçados e afins. 1.3. Para fins desse anexo, entende-se como ferramentas, ferramental, estampo ou matrizes, os elementos que são fixados no martelo e na mesa das prensas e similares, com função de corte ou conformação de materiais, podendo incorporar o sistema de alimentação e extração relacionado no subitem 1.4 deste anexo. 1.3.1. As ferramentas devem: A. Ser projetada de forma que evitem a projeção de material nos operadores e ser utilizada em prensas cujo sistema de segurança ofereça proteção contra a projeção de material nos operadores. B. Ser armazenadas em local próprios e seguros. C. Ser fixada às máquinas de forma adequada, sem improvisações. D. Não oferecer riscos adicionais. 1.4. Sistema de alimentação ou extração somente utilizado para introduzir a matéria-prima e retirar a peça processada da matriz e podem ser: A. Manuais. B. Por gavetas. C. Por bandeja rotativa ou tambor de revólver. D. Por gravidade, qualquer que seja o meio de extração. E. Por mão mecânica. F. Por robôs. G. Contínuos, alimentadores automáticos. E H. Outros sistemas não relacionados nesse subitem. 1.5. As bobinadeiras, desbobinadeiras, endireitadeiras e outros equipamentos de alimentação devem ser dotados de proteção em todo o perímetro, impedindo o acesso e a circulação de pessoas nas áreas de risco, conforme subitem da NR 12.1.9 e seus subitens, nos termos do item da NR 12.5, Sistema de Segurança e seus subitens. 1.6. Para fim de aplicação desse anexo e das normas técnicas oficiais vigentes, o sistema de segurança aqui descrito para cada máquina são resultado da apreciação de risco. 2.6.5. Quando o circuito hidráulico do sistema equivalente permitir uma intensificação de pressão capaz de causar danos, deve possuir uma válvula de alívio diretamente operada, bloqueada e travada, contra ajuste não autorizado entre os cilindros hidráulicos e a válvula de retenção. 2.7. As prensas devem possuir dispositivos de parada de emergência que garantam a parada segura do movimento da máquina, conforme NR 2.6, que trata sobre dispositivo de parada de emergência e seus subitens. 2.7.1. O sistema de parada de emergência da prensa deve ser preparado para interligação com o sistema de parada de emergência de equipamentos periféricos, tais como desbobinadores, endireitadores e alimentadores, de modo que o acionamento do dispositivo de parada de emergência de qualquer um dos equipamentos provoque a parada segura de todos os demais. 2.7.2. Quando utilizar dispositivo de acionamento bimanuais, conectável por plug ou tomada removíveis, que contenha botão de parada de emergência, deve haver também dispositivo de parada de emergência no painel ou no corpo da máquina. 2.7.3. Havendo vários dispositivos de acionamento bimanuais para o acionamento de uma prensa, esses devem ser ligados de modo a garantir o funcionamento adequado do botão de parada de emergência de cada um deles, nos termos desta NR. 2.8. Nas prensas mecânicas excêntricas com freio e embreagem, com zona de prensagem não enclausurada por proteção fixa, proteções móveis com intertravamento com bloqueio ou cujas ferramentas não seja fechada, a posição do martelo deve ser monitorada por sinais elétricos produzidos por equipamento acoplado mecanicamente ao eixo da máquina. 2.8.1. O monitoramento da posição do martelo, compreendido por ponto morto inferior PMI, ponto morto superior PMS e o escorregamento máximo admissível, deve incluir dispositivo para assegurar que, se o escorregamento da frenagem ultrapassar o máximo admissível de 15 graus, especificado pela norma ABNT NBR 13930, uma ação de parada seja iniciada e não possa ser possível o início de um novo ciclo. 2.8.1.1.
Os sinais elétricos devem ser gerados por chaves de segurança com duplo canal e ruptura positiva, monitoradas por interface de segurança classificada como categoria 4, conforme norma da ABNT NBR 14153, 2.8.1.2. Quando for utilizada a interface de segurança programável que tenha blocos de programação dedicada à função de controle e supervisão do PMI em escorregamento, a exigência de duplo canal fica dispensada. 2.8.2. Para prensas em que não seja possível garantir a parada segura do martelo em função de sua velocidade e do tempo de resposta da máquina, não é permitido o uso de cortina de luz para a proteção da zona de prensagem, ficando dispensada a exigência do subitem 2.8.1 deste anexo, devendo a zona de prensagem ser protegida com proteções fixa ou móvel com intertravamento com bloqueio, conforme item da NR 12.5, que trata sobre sistema de segurança e seus subitens. 2.9. As prensas que possuem zona de prensagem ou de trabalho enclausurado ou utilizam somente ferramentas fechadas podem ser acionadas por pedal com atuação elétrica, pneumática ou hidráulica, não sendo permitido o uso de pedais com atuação mecânica ou alavancas. 2.9.1. Os pedais de acionamento devem permitir o acesso somente por uma única direção e por um pé, devendo ser protegido para evitar seu acionamento acidental. 2.10. As transições de força, como volantes, polias, correias e engrenagem, devem ser protegidos conforme NR 12.5, sistema de segurança e seus subitens. 2.10.1. Nas prensas mecânicas excêntricas, deve haver proteção fixa das bielas e das pontas dos seus eixos, que resista aos esforços de solicitação em caso de ruptura. 2.10.2. Os volantes verticais e horizontais das prensas de fricção com acionamento por fuso devem ser protegidos, de modo que não seja projetado em caso de ruptura do fuso ou do eixo. 2.11. As prensas verticais descendentes devem possuir sistema de retenção mecânico que suporte o peso do martelo e da parte superior da ferramenta para travar o martelo no início das operações de troca, ajuste e manutenções das ferramentas. 2.11.1. As prensas verticais ascendentes devem possuir sistema de retenção mecânica para deter o movimento perigoso no início das operações de troca, ajuste e manutenção de ferramentas. 2.11.2. O componente de retenção mecânica deve: a. Possuir intertravamento monitorado por interface de segurança, de forma a impedir, durante sua utilização, funcionamento da prensa. b. Garantir a retenção mecânica nas posições de parada do martelo. c. Ser projetado e construído de modo a garantir a resistência à força estática exercida pelo peso total do conjunto móvel, a ser sustentado e que impeça a sua projeção à sua simples soltura. 2.11.3. Nas situações em que não seja possível o uso do sistema de retenção mecânica, deve ser adotada medida alternativa que garanta o mesmo resultado. 2.12. As prensas hidráulicas com movimento ascendente de mesa ficam dispensadas do uso do bloco hidráulico de segurança, desde que atendida às seguintes exigências: a. Possuir proteções móveis intertravadas, monitoradas por interface de segurança, que atuem na alimentação de energia da bomba hidráulica por meio de 2 contadores ligados em série, monitorados por interface de segurança, devendo esse sistema ser classificado como categoria 4. b. Possui dispositivo de acionamento bimanual conforme o subitem da NR 12.4.3 a 12.4.7. c. Possuir válvula de retenção instalada diretamente no corpo do cilindro, e se isso não for possível, utilizar tubulação rígida, soldada ou flangeada entre o cilindro e a válvula de retenção. d. Prevenir o perigo de cisalhamento ou esmagamento na zona abaixo da mesa móvel devido ao movimento descendente da mesma durante a manutenção, ajuste ou outras intervenções com dispositivo de retenção mecânico dotado de intertravamento, monitorado por interface de segurança classificado como categoria 4. e. Ser dotada de medidas adicionais de proteção conforme o subitem da NR 12.7.1, 12.7.1.5 e seus subitens. 2.12.1. No caso previsto no subitem 2.12 desse anexo, deve ser observado que não existe o acesso de qualquer parte do corpo pela área entre a mesa e a estrutura da máquina. 2.13. As prensas e similares com movimentação horizontal ficam dispensadas da obrigatoriedade de utilização de retenção mecânica em razão de suas características construtivas.